Boa tarde, gente. Eu sou a professora de Desterro, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Teresina, sou professora de Geografia. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia do 8º ano, tá? A gente traz novamente a discussão do continente africano, aquilo que a gente intitulou de parte 2, né, a identidade e a interculturalidade regionais do continente africano ou da África, né? A gente sempre frisa o continente africano para sempre a gente estar lembrando que é uma composição de países, né? Que muitas vezes, quando a gente fala África, né, dá-se uma ideia de que é um país, de que é uma nação. Na verdade, são vários estados, várias nações, né, vários territórios ali que unidos formam ali um dos maiores continentes, né, dos mais ricos, tanto na questão natural como de questão da diversidade cultural, tá? E aí a gente volta falando novamente das questões humanas, especificamente populacional, né, mas também ainda destacando a questão da cultura ou das diferentes formas de culturas do continente africano, tá? A gente destacou aqui 3 habilidades do nosso currículo, tá? Onde a gente vai novamente buscar analisar as características, né, de países que compõem ali o continente africano, né, mas aí nos limitando, ou vamos dizer assim, nos aprofundando mais nas questões populacionais, urbanas, tá? Políticas e econômicas, mas também culturais. Na segunda habilidade, nós vamos buscar ainda também compreender as desigualdades sociais, econômicas, né, que se estendem, né, ou que penduram ali pelo continente africano, tá? Na terceira habilidade, a gente vai buscar e desenvolver através da cartografia, da leitura cartográfica, tá? Utilizando principalmente mapas e anamorfoses, que são mapas, tipos específicos, né, de mapas, de representações cartográficas, onde buscam aí demonstrar a intensidade ou a magnitude de alguns fenômenos, tá bom? E aí a gente pode acompanhar a nossa aula aqui, pega o livro de Geografia na unidade 8, no capítulo 17, onde trata da população, das condições sociais e diversidades, né, da cultura africana aí, que fica melhor ainda a nossa aula, você está acompanhando, porque a nossa discussão aqui é toda feita, baseada, né, a partir do nosso currículo e também do nosso livro didático de Geografia, tá? Bom, para começar, a gente destaca novamente aqui, a gente sempre gosta muito de trabalhar com essas questões, com essas ideias, né, de trazer matérias, né, do cotidiano, da população de modo geral, neste caso aqui do continente africano. E eu trouxe aqui uma matéria, tá? Da revista do site da Veja, que saiu aí em 2020, onde diz o seguinte, ou melhor, 2021, perdão, onde ela traz como matéria a seguinte questão: a África do Sul enfrenta nova onda de pandemia com o avanço da variante Delta. Especialistas da Organização Mundial de Saúde, OMS, alertam que casos sul-africanos representam mais da metade de todas as infecções por Covid-19 no continente. Né? Então, assim, para a gente começar a discutir um pouquinho por que a África do Sul? Tá? Por que não poderia ser Nigéria, o Níger? Né? Por que não poderia ser o Sudão do Sul? Ou o Sudão, por que não poderia ser o Egito, né, a Tunísia, enfim. Por que a África do Sul? E aí, pelo que a gente já viu um pouquinho nas aulas anteriores, dá para a gente já pensar, né, em algumas hipóteses. Dentre elas, a questão da África do Sul ser um dos países do continente africano mais dinâmico em relação à economia, né, ao fluxo internacional aí, tá? Ligado aos fluxos comercial, né, internacionais. E esses fluxos internacionais, né, de mercadorias e de pessoas, né, de moeda, enfim, eles podem, né, estarem contribuindo com o desenvolvimento dessa questão aí, tá, da pandemia, da infecção da pandemia. Bom, aí eu trago uma outra matéria para a gente observar aqui, também outra questão. Essa daqui é
também da revista Veja, tá? Só que ela é de 2021, onde ela traz o seguinte: FAO, tá? Que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, diz o seguinte: fome aumenta. Mais uma vez, quem mais sofre é a África. Aí a gente já traz aqui o problema da fome no mundo, né? A matéria, tá? Onde ela diz o seguinte: o número de pessoas que passam fome está crescendo em 2019. Atingiu 690 milhões. Está crescendo, 2 pontos, perdão. Em 2019, atingiu 690 milhões, 8,9% da população mundial. É o que revela o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional do Mundo, publicado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, como eu já tinha colocado antes, que define a desnutrição como a condição de quem define, ou melhor, que define a desnutrição como a condição de quem durante o ano não tem acesso a alimentos suficientes para satisfazer suas necessidades diárias, né, de calorias, tá, mínimas. Bom, e aí a gente traz, quando fala em fome, os holofotes, né, continuando aí a matéria, se voltam para quem? Para o continente africano, onde ela continua dizendo que, de acordo com os dados publicados pela FAO, a situação mais dramática é a do continente africano, onde 1 em cada 5 habitantes passa fome, aproximadamente 250 milhões de pessoas, isto é, 19,1% do total da população aí, do total da população média global, tá? Bom, gente, quando a gente fala nas questões de doenças, né, epidemias, como foi a outra matéria, que, no caso aí, uma epidemia mais olhando para o continente africano, que não é só essa doença que assola a população daquele continente, né, mas a gente tem aí, por exemplo, a AIDS, né, que é uma das doenças, né, ao longo de vários anos, que mais mata na África, tá? Nós temos aí a cólera, tá? Proveniente aí de questões sanitárias, né? Enfim, nós temos várias doenças que se propagam a partir de outros fatores, tá? E aí a gente traz essas duas questões para a gente destacar, né, um ponto inicial, uma discussão inicial, né, que a população africana sofre. Mas não só isso, tá, gente? Vale lembrar. Bom, algumas questões relacionadas à África. O que a gente pode dizer mais sobre o continente africano, além, né, de ser assolada, de sofrer aí com essas questões, né, epidêmicas, né, de doenças, né, questão da fome, enfim. O que a gente pode pensar mais da África? A gente viu lá que a África é um continente riquíssimo, né, em recursos naturais. A África é um continente riquíssimo em diversidade cultural, tá? A gente já tem uma bagagem para a gente pensar um pouquinho nessa pergunta, e aí a gente vai aprofundar mais isso agora, né, pensando um pouquinho mais na população do continente africano, mas, claro, tendo aquela visão mais macro, mais geral, desses países ali que compõem a África. Bom, é uma das maiores populações, né, que um dos continentes mais populosos. Nós temos aí cerca de 1,2, né, aproximado bilhão de pessoas, tá? 16% da população mundial vive ou é do continente africano, onde mais de 80% da população vive aí no sul do deserto do Saara, ou na região, né, que a gente destaca aí como subsaariana, tá? Tem um intenso, atualmente, a gente destaca aí o continente africano, assim como outros continentes ou países de outros continentes, como, por exemplo, a América Latina, onde a população está, de modo geral, ela já vem crescendo, tanto a população de modo geral como a população das cidades. Isso também acontece no continente africano, tá? Em decorrência de quê? Da alta taxa de natalidade, né, que existe nesse continente, e da baixa da queda da taxa de mortalidade que vem também acontecendo, seguindo aí, né, vamos se dizer assim, um padrão de alguns países, né, que estão numa situação de desenvolvimento ou subdesenvolvimento semelhante aos países do continente africano de modo geral, tá? Nós também temos grandes deslocamentos, a gente viu isso nas outras aulas, né? Muitos refugiados, pessoas se deslocando para outros continentes, para outros países, né? Dentro da própria África ou fora. Neste caso,
para outros países fora do continente, a gente destaca aí o continente europeu, né? Onde boa parte tanto de refugiados como de imigrantes de modo geral, né? Buscam esse continente aí em busca de melhores condições de vida. Cerca de 25 milhões de africanos, né? No caso do continente europeu, vivem aí em países europeus. Bom, e se a gente está falando nessas questões de doença, né, de questão de população de modo geral, a gente vem aquela pergunta assim, mas como é que vive a população da África? Por que ela quer tanto sair? Né? Além, a gente já sabe que os conflitos, né, existem muitos conflitos civis, muitos conflitos por perseguições religiosas, políticas, né, a partir de governos ditatoriais, controladores, a gente sabe que tem tudo isso, porque a gente viu muito isso quando a gente falou sobre os aspectos políticos do continente africano, tá? Mas a gente, vamos dizer assim, para revisar um pouquinho, para contextualizar algumas questões que a gente vai destacar aqui na nossa aula, na nossa discussão, a gente traz de novo um pouquinho dessas questões, né? A condição social de um país, ela se mede, né? A gente viu que você pode fazer isso, a gente tem dois indicadores, o IDH, tá? Ou aquele indicador de Gini também, mas no caso aqui a gente trouxe hoje o IDH, que é utilizado pela ONU, né? É um dado mais fácil da gente encontrar aí no nosso livro. Bom, o Índice de Desenvolvimento Humano da África, de modo geral, a média, de modo geral, a gente tem um índice muito baixo em relação, por exemplo, à Europa, né? Em relação aí à América do Norte, mas muito semelhante, bem próxima à realidade latino-americana, por exemplo, né? Alguns países do continente asiático, tá? Então, eu trouxe dois índices aí para a gente fazer aqui um comparativo, tá? Olha só, um dos maiores índices de desenvolvimento humano é o da Argélia, tá? Que é de 0,748, e um dos menores da África é o do Níger, né? Que está de 0,394, é muito baixo. Lembrando que, quando se aproxima do 1, né, é o ideal. Lembrando que a gente nunca vai ter esse índice de desenvolvimento ideal, mas algo muito próximo disso, tá? E os do continente africano, dos países do continente africano, estão muito longe desse ideal, tá bom? Onde quase metade dos africanos ainda vivem com menos de $2 por dia. Isso não dá para fazer aquela alimentação diária básica, tá? Os altos índices de contaminação pelo vírus HIV, que é a AIDS, como a gente já tinha colocado anteriormente, também é um dos problemas, um dos fatores que fazem com que as condições de vida da população sejam vamos dizer assim, de forma muito, como é que a gente pode colocar? Que seja muito baixa, né? Por quê? Porque um alto índice de contaminação da AIDS vai nos revelar que falta educação, falta orientação, falta assistência à saúde de qualidade, tá? Todas essas questões, elas vão, né, vão estar sendo aí colocadas ou expostas a partir desses dados que a gente vê aí, né, que há um alto índice de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS. Guerras civis também fazem com que a qualidade de vida da população caia, como a gente já sabe, numa guerra, numa guerra de modo geral, todos perdem, né? Existe aí uma perda enorme de vidas, existe aí uma perda enorme na questão da economia, de recursos naturais, que acaba também refletindo aí na qualidade de vida da população, neste caso do continente africano. A corrupção dos governos, né, ou dos governantes, né, nós sabemos que no continente africano existem muitos governos autoritários, corruptos, né, que vêm aí vamos dizer assim, se perpetuando no poder e que não traz nenhum benefício à população ou poucos benefícios à população de modo geral, apesar de ser uma cobrança muito grande, né, das organizações internacionais, né, voltada aí
para o mercado principalmente, que faz essa exigência de uma melhor qualidade de vida, né, a partir da atuação, de uma melhor atuação dos governos. Mas isso é uma coisa que se protela muito na África. E a fome crônica, né, que ela vem crescendo a cada ano, ela vem se intensificando, especialmente, né, aí a gente tem que olhar para por que acontece, por que a fome é tão intensa, por que a fome ela só aumenta no continente africano. Isso também é uma consequência, vamos colocar assim, né, do próprio modelo de desenvolvimento econômico, do próprio modelo de produção econômica, né, e de produção também de alimentos ou de matéria-prima, né, ou de produtos agrícolas, que geralmente não são produzidos para atender a necessidade da população interna do continente africano, mas sim os interesses dos mercados internacionais ou das grandes potências, né? E aí a gente traz um mapa para a gente, uma anamorfose, né? Lembrando aqui lá da questão lá da cartografia, né? Onde a gente traz o fenômeno aqui do produto interno bruto, tá? Mundial, para a gente observar um pouquinho essa questão do continente africano. Ah, olha só, gente, aqui, nesse de baixo aqui, olhem como o continente africano, ele está encolhido, vamos se dizer assim, quando a gente pensa aí, né, no PIB, no Produto Interno Bruto, ou seja, na soma das riquezas, né, gerada aí no país durante o ano todo. A África do Sul, ela está aqui bem escondidinha, né? A América Latina já tem uma expressividade maior, mas vejam o continente africano, né? Onde nós temos aqui uma expressão maior do fenômeno, ela é representada na parte mais, vamos se dizer assim, mais ao norte do continente africano, tá? E na parte aqui ao sul, especialmente, como a gente já tinha destacado lá no início da nossa aula, a África do Sul. Bom, mas vamos avançar aqui, que senão a aula acaba e eu não faço aqui, né, a discussão do tema proposto. Bom, mas só a questão a gente colocando novamente aqui a questão da AIDS, né? Na África Oriental e na Meridional, né, em 2016, havia 19 milhões de pessoas infectadas. Isso representa 52% total, né, de contaminação no mundo inteiro pela AIDS, né? Então, é uma quantidade muito grande. Só mostra, né, a precariedade aí do sistema de saúde, né, principalmente do sistema de saúde aí no continente africano. Fatores responsáveis por essa questão, é como a gente já colocou, o sistema de saúde, a falta de uma assistência médica de qualidade ou adequada, né? A falta de um sistema de informação, de orientação, né? O desemprego também, muitas vezes é colocado aqui pelos autores como uma dessas causas aí da proliferação aí das infecções pela AIDS, a pobreza e os hábitos culturais da população, né? Então, isso tudo vai melhorar, de modo geral, vamos colocar assim, com a educação, tá? Exemplo aqui de redução de casos de alguns países, Senegal e Uganda, né? Eles têm feito um trabalho ali de orientação, né? De educação sexual, de orientação sexual, de assistência à saúde, que vem promovendo aí uma melhoria. Professora, mas o que seria essa assistência à saúde? Essas orientações, né? A distribuição de preservativos, tá? Isso aí vai interferir nos dados, né? Vai fazer esses dados caírem. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui à diversidade religiosa da África. A gente já falou isso aqui nas outras aulas, mas a gente coloca de novo aqui, né? Nós temos aí na imagem, gente, dessa fotografia aqui que nós estamos no slide, o griot, né? Que é aí vamos dizer assim, uma espécie de tocador, né? Que ele geralmente passa os conhecimentos, né, por a oralidade, vamos dizer assim, perpetuando aquela questão lá do continente africano, né, da população mais tradicional, né, que passa seus valores, seu conhecimento, né, através da oralidade, tá? Bom, na questão da diversidade, nós temos, como a gente já tinha colocado, não sei se vocês lembram, a gente mostrou um mapa, né, que falava um pouco dessa diversidade. E aí,
como é que ela se diversifica, a população da África se diversifica nessa questão? Na língua, nos dialetos, né, nas manifestações religiosas, nos ritmos, nas danças, né, nas festas e nas práticas do cotidiano, tá? Nas crenças, como a gente já colocou, nas religiões, e aí uma diversidade mais ou menos, uma variedade mais ou menos de 1.500 línguas a gente tem aí, né, entre línguas e dialetos aí no continente africano, tá? As religiões mais difundidas ou mais praticadas que nós temos aí, né, o islamismo e o cristianismo. O islamismo, né, uma influência mais do Oriente Médio, e o cristianismo, uma influência muito forte dos colonizadores europeus, né, que difundiram essa religião por onde eles passaram aí nas suas formas de dominação ou de colonização. Tá? Então, a África traz muito essa questão aí. Em relação ao islamismo, né, a religião tem cerca de 400 milhões de seguidores aí, né, chegou aí no continente africano no século VII, tá? Os países que mais seguem é o Egito, o Sudão, a Líbia, nós temos aqui mais ao norte, tá? O Egito, a Líbia, tá? Nós também temos a Tunísia aqui em cima, no norte, que foi lá aquela que desenvolveu ou iniciou a Primavera Árabe, como a gente viu, tá? E outros países aí também, tá? Eles representam aí cerca de 50%, né, dos muçulmanos no continente africano. O cristianismo, que é a segunda religião mais difundida, trazida aí pelos colonizadores, ela predomina principalmente, gente, aqui, tá? Na África do Sul, na questão da Angola, Zâmbia, Congo, tá? Em alguns países, principalmente aqui na região subsaariana, tá bom? Que é aí abaixo do deserto do Saara, né, mais ao sul. Bom, em relação à urbanização do continente africano, né, a gente traz assim, faz uma comparação muito com a urbanização da América Latina, tá? Apesar da América Latina ser super urbanizada, vamos dizer assim, em relação à população, falando aqui do fenômeno, né? Principalmente a questão da população da cidade ser maior do que a população do campo, tá? Não infraestrutura. Mas a África, ela também anda, né? Ela vem passando também por esse mesmo processo, né? De urbanização, tá? Onde 65 milhões de pessoas aí já vivem nas áreas urbanas no continente africano. Como é que a gente coloca assim, isso em 2025, tá? É uma estimativa, estava tentando lembrar essa palavra, uma estimativa da ONU que diz que a partir de 2025, né, a África vai ser urbanizada. Hoje a maioria da população vive ainda no campo, mas ela vai se tornar aí uma população urbanizada a partir, ou especificamente a partir de 2025, tá? Onde essa população urbana, ela está mais concentrada aí na região, aqui, ó, no mapa a gente pode seguir isso aqui na área em verde, tá? E no Egito, Mauritânia, mas principalmente aqui no Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, né? Nós temos aí as maiores cidades, algumas das maiores cidades, e também essa área aí, ela é muito mais povoada no sentido, né, nas cidades, tá? O que levou a população, principalmente da região aí, mais ao norte da África, a buscar as cidades? Bem parecido com o nosso aqui, a questão do êxodo rural, né? Que é a saída do homem do campo para a cidade. Isso acontece por vários fatores, bem parecido com o nosso, principalmente o nosso aqui a gente lembrar aqui do Brasil, né? Por que o êxodo rural acontece aqui? Por conta da falta de oportunidade de emprego no campo, né? Por conta do abandono ou por conta da expansão da monocultura. São questões muito parecidas, né? Eu destaquei esses fatores aqui, tá? Pouca oferta de mão de emprego nas áreas rurais, como eu coloquei, falta de medidas que fixe o homem no campo, ou seja, falta um apoio das políticas públicas para incentivar que o homem no campo permaneça ali no campo, na sua produção, tá? E isso vai fazer com que a população, né, se fixe no seu lugar.
e melhore ali o seu espaço. As condições naturais adversas, a gente sabe que o continente africano, né, é bastante diversificado em questões ambientais, naturais, físicas, e existem as áreas de desertos, existem as áreas de ao entorno dos desertos, que também são chamadas áreas, né, de climas semiáridos ali, que dificultam a permanência do homem do campo, do desenvolvimento de atividades econômicas, mas isso pode ser muito bem resolvido quando se tem tecnologia, quando se tem aí infraestrutura, né? A gente sabe que essas coisas a gente já consegue aí, em boa parte a gente já consegue dominar. E aí vai gerar uma série de problemas urbanos nas cidades, né? A falta de emprego, de moradia, né? A ocupação de áreas precárias, também isso é muito comum aqui na América Latina, isso acontece na África também, nas maiores cidades dos países do continente africano, tá? Gerando pobreza, gerando desigualdade, o subemprego, né? No continente africano hoje tem muita gente empregada, né? No setor terciário, mas de forma, né, irregular, pessoas que não têm o mínimo ali de assistência empregatícia. Eu trouxe aqui uma tabela para a gente olhar o percentual da população que vive em favelas no mundo, né? E aí a gente destaca aqui só... desculpa, no mundo não, no continente africano, quanto às regiões, né, onde nós temos aí a quantidade menor de pessoas vivendo em favelas no norte da África, que é a parte mais urbanizada, 12% da população da cidade. Nós também temos, aí nós trazemos a África subsaariana, onde tem a maior parte, 56% da população das cidades, das áreas urbanas, vivendo em favela, o que demonstra aí uma situação de precariedade nessa questão, né? Bom, no espaço rural africano, eu trouxe um mapa aqui para vocês, para a gente observar, né? Um mapa onde diz África, densidade e a criação de gado bovino, tá? Nós temos aí uma concentração aí das atividades econômicas voltada para o setor da agricultura e da pecuária, concentrada especialmente na região aqui mais subsaariana, tá? Onde se destaca aí a criação de gado. Na região mais ao norte, nós temos a criação de rebanhos, né, de ovelhas, cabras, né, num sistema mais tradicional aí, tá bom? Onde a gente tem essas duas questões. Não vai dar tempo de eu me alongar muito, porque nosso tempo já está acabando, tá? Mas eu gostaria de mostrar uma representação também aqui do espaço rural na questão da exploração dos recursos naturais voltados aos minerais. Nós temos aí um mapa onde mostra a exploração desses recursos, tá? Eles acontecem principalmente na zona rural, mas não é uma regra de modo geral, tá? Mas é principalmente nessas áreas rurais, onde a gente tem aqui, ó, os minérios associados à construção civil, né? Mais aqui na parte ocidental da África. Nós temos aí a questão dos combustíveis fósseis, né? Bastante, vamos dizer assim, bastante distribuído, né, pela parte mais costeiras, vamos dizer assim, do continente africano. Esse símbolo em rosa, tá, gente? É a parte que mostra a exploração dos combustíveis fósseis. Fora outros minérios também que nós temos, o ferro, né, o ouro, o diamante, tá, gente? Por conta que a gente não tem mais tempo para estar falando muito dessa questão. Em relação à industrialização na África, gente, nós temos uma concentração, uma industrialização tardia, né, a partir da década de 60, 50, 60, tá? Onde ela se concentra especialmente, gente, no Egito, que é ao norte, tá, da África, e na África do Sul, lá na pontinha, tá? Essa questão da industrialização, ela foi tardia por quê? Principalmente pelo modelo, né, de dominação europeia estabelecida na África, que é a colonização, né, voltada aí para atender os interesses da metrópole, e a metrópole não tinha o interesse em industrializar os países do continente africano, mas sim, né, ter esses países como fornecedores de matéria-prima para atender as suas atividades industriais. E somente recentemente esse processo de descolonização aconteceu, né, e aí vem
vem também, consequentemente, desenvolvendo-se a indústria aí no continente africano, mas ainda de forma bastante incipiente, né, de forma bastante tímida em relação aí às grandes potências econômicas, tá bom? Ainda muito voltada para os interesses dessas potências. Bom, gente, não deu para a gente discutir muito isso, nosso tempo acabou, tá? Mas aí vocês aprofundam aí com a leitura no livro de vocês e com as atividades que o professor vai propor para vocês. Tenham uma boa tarde e até a próxima semana.